Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Francisco Bandeira, eu vou ter que começar por lhe dar duas notas prévias. A primeira é para lhe dizer o seguinte. Fui eu que questionei pela primeira vez o processo de registro da sua candidatura como membro do Conselho de Administração. Não fui o único, mas fui o primeiro. E filo em termos que não foram reproduzidos integral e corretamente pelo senhor aqui. E como não foram, eu vou reproduzi-los. Eu disse aqui ao Dr. Eugênio Faria de Oliveira que o senhor tinha sido alvo de um processo de contraordenação por dolo e negligência movido pela CMVM a partir de 2006, que tinha esse processo sido desencadeado por uma participação da própria administração da Caixa, que a CMVM em 2010 tinha decidido retirar a acusação de dolo e manter a de negligência, que em 2010 a CMVM tinha condenado administrativamente, no ponto de vista contraordenacional, o Dr. Francisco Bandeira por negligência em uma coima de 50 mil euros que estava sob recurso. Foi isto que eu disse. E coloquei esta questão não para fazer nenhuma lavagem de roupa suja, coloquei exatamente nos termos em que o senhor a recuperou aqui hoje, mas porque é naturalmente importante do ponto de vista daquilo que são as obrigações das pessoas e as obrigações dos reguladores. Perante factos desta natureza, independentemente da sua gravidade, mas para a qual atuação se requer, diligência a partir do momento em que ela é detectada e ocorre. Depois, naturalmente, foi citado aqui os requerimentos do PCP pela minha colega Ana Catarina Mendes, já não posso deixar de responder que aquilo que foi dito pela sua deputada é incorreto. Porque o que motivou os requerimentos do PCP foi o facto do Dr. Vítor Constâncio, na sexta-feira passada, ter afirmado que não era obrigatório reportar à regulação a existência de novas incidências. E como, naturalmente, eu admito que o Sr. Dr. Vítor Constâncio estivesse com memória pouco fresca, uma vez que em 2012 ele já abandonou o cargo de Governador do Banco de Portugal, há 2 anos, era natural que a memória já não fosse fresca, e eu, naturalmente, tive que me dirigir ao Banco de Portugal para confirmar determinadas situações, incluindo solicitando uma cópia do boletim que os candidatos têm que preencher e solicitando as demarches que foram feitas pelo Banco de Portugal junto da CMVM para inquirir da situação do Dr. Francisco Bandeira. E inquirir também a CMVM para aquilatar da resposta que terá sido dada ou não ao Banco de Portugal. É esta a situação. Retomando agora pela primeira pergunta, mas isto não significa que o senhor não preste aqui algumas informações. A primeira é a seguinte. O senhor disse que se tomou conhecimento da situação em 16 de junho de 2010. Foi em 16 de junho de 2010 que tomou conhecimento do processo movido pela CMVM. Eu pergunto-lhe se até ao dia 1 de julho do mesmo ano reportou ao Banco de Portugal essa incidência. Dr. Francisco Bandeira. Não reportei. O visado deve. Não tem. Não sei se é essa a terminologia. Essa é a versão do Dr. Vítor Constâncio. Eu não quero... Francisco Bandeira não tem razão. A declaração que o senhor assinou como membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, do BPN, diz, nas 3 últimas linhas, o abaixo-assinado compromete-se a informar o Banco de Portugal
no prazo de 15 dias, a contar da sua verificação de todos os factos suscetíveis de modificar algumas das respostas dadas neste questionário. E uma das respostas, seria não seguramente, era se corre contra si algum processo tipo disciplinar. Ora, naturalmente, não sendo jurista o Sr. Doutor, qualquer pessoa entende que quando a CMVM, em 16 de junho de 2010, o questiona sobre um conjunto de dados, o senhor, a partir desse momento, tem a noção exata que corre contra si um processo na CMVM. E desse processo, o senhor era obrigado, não tinha a faculdade de reportar ou não, era obrigado, por declarações assinadas por si, a reportar esse facto suscetível de alterar as declarações prestadas no questionário inicial. Dr. Francisco Bandeira. Só dizer ao Sr. Deputado que eu compreendo, lendo isso, que não tenho dúvidas que talvez eu tivesse que o fazer. Eu já disse há pouco ao Dr. Norberto Rosa, e repito-lhe assim, isto aqui não é nenhum julgamento. Isto é um apuramento de factos e de responsabilidades políticas e de gestão e de obrigações. Não tem nada a ver de dolo, com dolo, nem com acusações, nem condenações. O senhor acaba de dizer, e bem, que de facto devia ter reportado, mas não teve consciência de que devia ter reportado, não foi avisado pelos serviços e, portanto, não reportou no prazo de 15 dias que era obrigado. Muito bem, agradeço essa frontalidade e está esclarecido, do meu ponto de vista, toda esta questão. Agora vamos passar a outros factos relevantes, também do ponto de vista da gestão pessoal. Sr. Doutor, na sexta-feira passada, no sábado, fez parangonas nos jornais uma frase do Dr. Vítor Constâncio aqui proferida, que é mais ou menos isto. Dificilmente haveria um currículo melhor para exercer o cargo de administrador de um banco que o currículo do Dr. Oliveira Costa. Sr. Doutor, eu já o ouvi dizer isto hoje 2 vezes sobre 2 pessoas, Armando Pinto e Jorge Pessoa. Vamos a cada uma dessas 2 pessoas, se me der licença. Sr. Doutor, Armando Pinto, o senhor sabe que corria contra o Dr. Armando Pinto um processo no Banco de Portugal? Dr. Francisco Bandeira. Não sei. O doutor não sabe que 2 dos seus administradores eram testemunhas de defesa desse processo? Não sei. Quem eram? Desculpe, se me pode dizer. Lourenço Soares e o Dr. Rui Pedras. Dr. Francisco Bandeira. Foi antes de ser nomeado diretor, depois, durante... porque eu estava a fazer um conjunto de perguntas. Eu asseguro-lhe que é um processo iniciado em agosto de 2009. Agosto de 2009. Ou agosto de 2009. É o número 13 ou 16 de 2009. Pois, era diretor do banco nessa altura, não é? Não sei... Presidente e ele era diretor. Calma, sim. Estou a gostar da sua frontalidade. Mostra bem o que é que se passava dentro do Conselho de Administração da BPN. Doutor, sabe que este processo é movido, é desencadeado no fundamental, a partir do mesmo processo que eu referi em janeiro de 2011, do mesmo processo que eu entreguei ao Ministro das Finanças antigo e que o Ministro antigo das Finanças nunca lhe fez chegar à administração do BPN nem à administração da Caixa. E que tinha a ver com o conhecimento do Banco Insular, tinha a ver com a distribuição ao Dr. Armando Pinto de dinheiro vivo, isto é, em numerário, pagamentos em numerário, a partir de offshores, e tinha a ver com um processo fraudulento de desvio de 50 milhões de euros a partir de crédito no Porto, que envolvia, entre outras, a pessoa de Óscar Silva, processo esse que o próprio Dr. Armando Pinto depois participou ao Ministério Público em 2008. Tudo isto estava no processo que eu entreguei ao Ministério das Finanças e que o Ministério das Finanças, o antigo Ministro, não lhe remeteu, mas que eu também entreguei ao Banco de Portugal e a partir da qual este processo é lançado.
Mas é bom que o senhor tenha ido vasculhar, entre aspas, as informações do Dr. Armando Pinto. Sr. Presidente, só para... Não estou a ser inquirido, mas respondo. Eu entreguei esse processo ao Banco de Portugal, eu entreguei esse processo ao senhor antigo Ministro das Finanças e esse processo faz parte do espólio da primeira comissão de inquérito, onde o Dr. Armando Pinto é referido em conclusões como implicado no Banco Insular, o senhor devia saber isso, espólio esse que foi entregue e remetido, pelo menos as suas conclusões e o espólio está disponível ao Ministério Público. Não sei se sabia, devia sabê-lo, portanto está respondida a pergunta. Mas o Sr. Doutor disse há pouco, Mas tem enviado... não há nenhum de passar a ser inquirido. Não vou...